minhas amigas, meus amigos, nação brasileira, o meu abraço. Antes de começar a prosa, vou mostrar para vocês aqui um livro que o meu amigo Franklin Mandim me deu. O livro de Urântia. Se vocês conseguissem comprar ele e ler, ia ajudar para danado a nossa tarefa que começa agora, que já começou, aliás. Esse Brasil novo que está surgindo agora aí, com convivência plena entre encarnados e desencarnados, entre ETs e terráqueos, vocês vão ver tudo isso aí daqui a uns dias começar a aparecer. E aqui não é exatamente como está aqui a criação, mas ele já é, eu acredito, pelo menos no meu julgamento, o melhor livro que eu já li aqui na Terra, sobre a expansão de consciência que o ser humano está a caminho dela. É através disto aqui que daí nós vamos, agora quando nós vamos começar este ano já, a reconstrução da base de Alcântara. E ali de Alcântara, nós vamos também sair pelos mundos dentro da Via Láctea, aí, como eles saíram e chegaram até aqui. E aqui começa, então, uma concepção mais avançada do que é o universo, do que é o meio ambiente de onde você se gerou e como você dentro dele não tem limites, não tem, porque Deus é ilimitado. E nós sabemos que Ele nos criou para povoarmos a eternidade. Agora, para nós povoarmos a eternidade, nós só chegamos lá quando nós fomos Deus, absolutamente igual a Ele. Porque só persiste diante de Deus outro Deus igual a Ele. Então nós não sabemos quantos trilhões, quantas infinidades de anos, de séculos, de bilênios, cada um de nós ainda tem pela frente. Este livro aqui dá mais ou menos uma ideia, ou seja, encaminha o teu raciocínio para aquela ressurreição intelectual que Jesus fala no Apocalipse que ia acontecer agora. Está acontecendo. Isto não é só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. Então, se vocês lerem este livro aqui, meu amigo que me deu de presente, um dia conversando, ele diz que eu sou o personagem que estava aqui na página 2097. Eu não sei, mas ele disse que era assim, me mandou o livro para me conferir. Mas de tudo que eu já li aqui na face da Terra, e olha que não faltou nada. Eu andei pelas tribos na África, em busca dos mistérios da espiritualidade terráquea. Eu andei pelos templos de Buda, eu andei por toda parte. Tudo muito bom que está aí, tudo bom, tudo bom. O Corão, a Bíblia, extraordinários livros. Mas este aqui é mais real. Este aqui tem menos utopia e mais verdade. Então, eu considero assim, no desenvolvimento espiritual, o livro do Jardim da Infância. Mas já é esse livro. E agora, então, vamos para o livro dos livros para nós aqui, que é este aqui. Não porque fui eu que escrevi. Porque se fosse porque eu escrevi ele, que eu estou me exibindo, eu teria 52 outros livros para exibir aqui. Mas este aqui por quê? Este aqui eu considero um livro sagrado, como são os 10 Mandamentos. Tão sagrado que este livro e os 10 Mandamentos vão constituir a base do ensino brasileiro.
todas as nossas crianças, desde o jardim de infância, vão aprender a ler os 10 mandamentos e a Constituição do Brasil. Mas como isso ainda não aconteceu, e nem os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal não leram ainda a Constituição, ou se leram ainda não entenderam, então a gente tem de manusear ela aqui. E a recuperação do país nós estamos fazendo graças a ele. Então vamos voltar aqui à Previdência Social. A Previdência Social aqui, ela foi criada. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e autuariado e atenderá nos termos da lei. E aí, estabelece aqui, neste livro, que a reforma da Previdência só pode acontecer por decisão de colegiado. Esse colegiado tem de ser constituído pelo governo, expondo as razões fundamentadas na Constituição e no sistema financeiro brasileiro. Tem de ser fundamentado na Constituição e no sistema financeiro brasileiro. O governo tem de dizer aí dentro destas duas coisas o que é que o leva a fazer reformas na Previdência. E o governo então, por edital no Diário da União e por todos os meios de comunicação, ele convoca através da sociedade organizada aí este colegiado dos empresários que contribuem, dos empregados que contribuem, dos aposentados, enfim, de todo o pessoal que é envolvido na Previdência. Então, esse colegiado analisa as razões do governo, e essas razões do governo têm de emergir da Constituição dentro do sistema financeiro brasileiro. E aí esse colegiado diz ao governo se concorda com a reforma da Previdência ou não. Para dizer que não concorda, é claro que esse colegiado vai rebater os fundamentos do governo, dizendo que a Constituição tem margens para ele fazer o que é necessário na Previdência Social, e o sistema financeiro também tem margem para o que seja necessário em termos de previdência. Mas essa reforma só pode ter o seu fundamento nuclear em uma única situação: a massa de aposentados ficar maior do que a massa de contribuintes. Então aí tem de ajustar isso, porque daí a Previdência não pode, recebendo de 10, pagando para 15. Então daí tem de trazer um ajustamento de benefício que equilibre aqueles 5 a mais com os 10 a menos. Que a contribuição cubra os benefícios a pagar. E isso então tem de ficar, por isso é que é questão financeira, o governo tem de demonstrar no sistema financeiro, porque daí ele tem de demonstrar que esse déficit entre os que contribuem e os que recebem benefício acarreta dívida pública no sistema financeiro. O governo tem de emitir mais dinheiro para poder cobrir essa diferença. E nessa emissão de dinheiro sem lastro de conversão, resulta em dívida
pública e em inflação. Aumentou a dívida pública, automaticamente vem a inflação. E a inflação daí come os lucros da produção e come o salário do trabalhador. E aí a Previdência se torna sem objeto. Então aí é caso de reforma da Previdência. Mas tem de ser dentro deste livro. E este livro aqui é público. O governo não pode fazer uma reforma previdenciária aí sob segredo de Estado. Isso é roubo. Só ladrão rouba em silêncio na calada da noite, longe do povo. Governo não faz isso. Governo tem de ser o próprio povo no poder. Como eu aqui sou. Eu sou peão do povo. Eu não escrevo uma vírgula sem que o Supremo Tribunal Federal homologue. Ainda há pouco, eu nomeei um agente do governo lá da Foz do Iguaçu, no Paraná. Foi para o Supremo Tribunal Federal, homologou lá. Inclusive o pessoal lá mandou me dizer que era bastante estranha a nomeação. Aí eu expliquei que era mesmo. Eu não tenho uma lei específica para os cargos que preciso. Então as nomeações têm de ser por aqui, por este livro constitucional. Mas eu tenho aqui neste livro toda a cobertura constitucional para nomear todo o meu corpo de governo. Comecei com esse hoje. O Supremo lá se surpreendeu, mas no próximo agora ele vai estar familiarizado com o sistema. Direta nomeação da Constituição. Não tem uma lei criada por mim ali, como o Temer fez, como tudo eles fazem lá. Entram lá no governo, fazem uma lei lá. E aí o Temer tinha 60 secretários. Ao redor dele ali. Ao todo parece que dava 20 mil. E aí a Previdência Social tem que pagar tudo isso. Isso aí eles não reformam. Então, outro item que eu precisava esclarecer para vocês era isso. Apesar de que não estamos discutindo Previdência. A Previdência Social do Brasil, que emergiu aqui desta Constituição, ela vai sair assim que eu estiver despachando no Palácio do Planalto. Já no mesmo dia vai sair a implantação do sistema previdenciário financeiro do Brasil. O mundo inteiro está esperando por isso, que vários fundos de pensões no mundo já estão propostos a virem para o Brasil. Então, não se preocupe com o que eles estão fazendo aí, porque essa previdência, tenha o fim que tiver, ela vai servir para uma única coisa: prova do tipo de terroristas e de terrorismo que assassinava o povo brasileiro. Vai fazer a prova nos autos lá, porque essa gente vai passear por corte marcial. Vai ser uma limpa aqui no Brasil. E dizem que Deus me escolheu para isso, e eu acho que escolheu mesmo. Porque o outro não fazia o que eu estou fazendo. O outro não passava pelo que eu estou passando. E outro não conseguiria o socorro humanitário que eu consegui. E sem esse socorro humanitário não se fazia nada. Porque o golpe militar, terrorista, que está hoje substituindo Michel Temer, dizia que tirando as forças armadas de mim eu morria na praia. Eles não sabiam que aqui na Constituição eu tinha instituído o socorro humanitário pela soberania solidária. Está aqui eu e os judeus, que na verdade foram nós que escrevemos a Constituição, fizemos isso aqui. Eles não sabiam disso. Porque esses dias me informaram que a Procuradoria Jurídica do Exército foi fazer um curso de especialização de Constituição lá na Espanha. Para vocês terem uma ideia do curso que eles foram fazer lá,
Foi a Universidade da Espanha que deu o título de o doutor honoris causa para o Lula. Imagina onde eles foram buscar a especialização deles para vir me enfrentar aqui. Mas aí, através do socorro humanitário e da seriedade do empreendimento que eu patrocino, eu não tive desconfiança do mundo que podia se agregar no socorro humanitário. E aí eles surpreenderam. E eu estou tão tranquilo que estou deixando que as coisas aconteçam por si. E fazendo com que eles tragam à tona as entranhas do poder. Por exemplo, agora trouxeram mais as milícias, mostrando quem é Bolsonaro. As milícias que entraram dominando as redes, dominando tudo, porque entenderam que já tinham tomado o poder. Superando o PT quando chegou ao poder, superando em tudo. Em burrice, em falta de senso do ridículo e principalmente em índole de bandidos, de demônios, de terroristas da pior espécie. Nunca se viu na história do Brasil emergir das entranhas do país o que está emergindo aí. Vocês já ouviram falar na Al-Qaeda? Uma organização criminosa de milicianos surgiu no Espírito Santo com 6.000 filiados e já expandido pelo Nordeste inteiro. Quem é o chefe? Perguntem sobre a facada do Bolsonaro, perguntem sobre o assassinato de Meirelles e vão seguindo a trilha aí, vocês vão saber quem são os chefes. E esses são os que querem ajustar a previdência social à ausência de lastro de emissão do Tesouro Nacional. Não tem lastro para emitir a quantidade de dinheiro que eles precisam imprimir para manter a folha de pagamento deles. Por quê? O Estado está 9,8% maior do que a iniciativa privada. Então, o que eles tinham de fazer? Eles tinham de diminuir o Estado 9,8 vezes até igualar ele à iniciativa privada. E aonde que eles vão botar daí esses 9 ou 8% a mais? Isso quer dizer mais dois países desempregados. Isso foi eles que fizeram, principalmente o Lula, de 2003 para cá. Foi ele que fez esse inchaço. Ele criou mais de 170.000 tipos de alinhamento de vadios no erário público. Mais de 55.000 serventias cartorárias. E aí ficou desse tamanho. Agora não tem como imprimir dinheiro para fazer o pagamento deles. E agora então querem ajustar a previdência para que daí, através da conta previdência, eles consigam fazer mais dinheiro frio para acabar com o teu patrimônio. O caminhoneiro compra o caminhão, lá de repente ele não tem mais como pagar o caminhão. Ou ele paga, mas daí não consegue mais renovar os pneus, manter o caminhão funcionando, e aí ele vende. E o que compra dali um centro também está no mesmo jeito. Isso se chama extinção do patrimônio da economia. As emissões frias comem o patrimônio. É a mesma coisa que você emprestar dinheiro. Você tem um patrimônio de 100 mil reais. E você vai emprestando dinheiro, e você chega ali a 100 mil reais de dívida. Você não tem mais nada. O teu patrimônio é o que você deve. E agora no Brasil, o que está ocasionando agora,
a intervenção do FMI no sistema financeiro. O que sobra de patrimônio na economia brasileira não cobre 1/3 da dívida. Então isso é caso de intervenção no sistema financeiro aqui, porque isso aí é um rombo no sistema financeiro internacional, desestabiliza toda a economia do mundo. Isso é um crime terrível, dá até invasão aqui contra nós pelo mundo lá fora e com muita razão. Essa é a questão previdenciária do Brasil. Isso tudo por causa de você. Você fica aí, esse lero-lero, sem senso do ridículo, sem ter vergonha de falar, que não sabe. Porque o Bolsonaro diz, reforma da Previdência, todo mundo sai reformando a Previdência. Está aqui o livrinho, isso daqui, eu tenho aqui um monte, quem quiser eu distribuo de graça. Lá no Congresso também eu distribuo isso aqui de graça. Mas você comprar na livraria, isso aqui custa R$20, R$30. E cada pessoa que sabe ler tem condição de entender isso daqui. E daí sair para a rua, não fazendo piquete, não fazendo... fazendo essas demonstrações de palhaçada de rua que o PT fazia, dava um sanduíche para cada um e R$20. Isso aí é o jogo da bandidagem do poder, de analfabetos, de covardes. É se reunir o povo, os aposentados, os pais, os filhos dos aposentados, os genros dos aposentados, os netos dos aposentados, se reunirem e dizerem basta. Não tem dinheiro para comprar um fuzil, como eles têm para fuzilar uma família no Rio de Janeiro com mais de 80 tiros. Pega um facão, pega uma foice, faça um arco com flecha, que antigamente as guerras eram feitas assim. E sai em cima desses bandidos matando, porque você está em autodefesa da Constituição que está aqui. É uma investidura tua e que você é obrigada a defendê-la. Autodefesa da Constituição, se chama isso aqui nos foros perante os magistrados. E legítima defesa da nação. Legítima defesa da nação é você, filho, você, neto, você, genro. Dizer basta. O meu pai, o meu avô, o meu sogro, não vai sofrer afronta desse tipo de bandidos no final da vida. O que ele tem direito de receber, ele vai receber e ninguém mais vai falar em reforma da Previdência. Aqui o Congresso Nacional é cheio de guarda ali. Mas tem o jeito de pegar eles. Eles saem daqui e vão para suas cidades. E nessas cidades estão no meio de vocês lá. Vão pegando de um por um. Quando a Itália ficou desse jeito, os empresários italianos se reuniram, chamaram a máfia e perguntaram para os chefes da máfia: o que vocês fazem quando a máfia vira isto? O chefe da máfia siciliana disse: a máfia nunca vira isso, vocês sabem. Porque no nosso meio, quando desponta um bandido, nós matamos. E aí eles disseram: o que vocês querem para fazer isso pela Madre Itália? Eu sou protagonista desse momento lá. O chefe da máfia disse: apenas que vocês não nos mandem para a cadeia. E então fizeram uma lista de 14 para matar, encabeçada por Aldo Moro. A máfia matou só ele e mandou a lista para os 14 que sobraram. Dentro de 3 meses, a Itália, que estava emprestando dinheiro do FMI para comer, se integrou à União Europeia com suas finanças recuperadas. Porque todos os bandidos que tinham roubado os cofres públicos fizeram devolução voluntária. Aqui não é diferente. O bandido lá da Itália é o mesmo bandido aqui, é o mesmo bandido em qualquer parte do mundo. E todo bandido é covarde. Então o que falta é você, filho do aposentado. Eu não conclamo os meus filhos porque eu não sou aposentado.
E se fosse aposentado, eu tinha condição, estou com a socorro humanitário aí, né? Socorro humanitário aí, só um dos bombardeiros afunda Brasília. Eu tenho 4. Só 4 caças rebento com a sucata da nossa fábrica. Eu tenho 41. Para o sistema de caçada que nós vamos fazer aí, os guerreiros especializados nessa área calculam 1.500 homens. Eu estou com 20.000 homens. Então eu não ia chamar os meus filhos para defenderem a minha aposentadoria. Nem os meus genros, nem os meus gatos. Por sinal, são todos doutores também. Eu estou com o socorro humanitário. Mas você que não tem socorro humanitário aí, não espere por mim. Tenha vergonha diante do teu pai, diante do teu sogro, diante do teu avô. Se levante. Aqui na Constituição, todo cidadão tem obrigação de defendê-lo e de defender a nação. E a legítima defesa tem o seu limite na morte do agressor. Muito obrigado.